Bom dia, tá começando mais um Aurea Morning, que é o Felipe Fattori. Sejam todos bem-vindos. Hoje, um tema muito bacana. Hoje, dia 13 de outubro, eu separei um tema importantíssimo pra gente falar e que eu me senti na obrigação de trazer aqui. O tema é dívidas, tá? Eu tive acesso a um dado de que 72,9% das pessoas, das famílias hoje brasileiras, possuem algum tipo de dívida. Isso é realmente assim, muito chocante. Dívida é um assunto extenso, 30 minutos aqui do nosso Hora Morning não é suficiente pra gente falar sobre isso, mas eu vou tentar abordar o máximo que eu conseguir para a gente poder extrair coisas importantes, ensinamentos importantes das dívidas, tá? Então assim, já vai, compartilha com os seus amigos, clica no aviãozinho se você estiver no Instagram ou se estiver no YouTube aí, já clica na setinha, compartilha aí com no mínimo 3 amigos, tá? E por quê? Porque é importante você fazer isso, porque você, como um bom amigo, o bom amigo é aquele que essas mensagens, principalmente essa de dívida, são mensagens até um pouco fortes, que nem o tema da live de hoje é a dívida que pode acabar com você. É um tema até que forte, é algo que confronta, é algo que bate de frente muitas vezes com crenças que a gente tem. E só que o amigo de verdade, ele faz isso, né? O amigo de verdade, ele é aquele que, se precisar dar uns tapinhas, ele vai dar uns tapinhas. Aquele falso é o que dá os tapinhas nas costas e fala, ô, vem cá, parabéns, não, tal, tá certo, sendo que na verdade nas costas ele vai e fala mal, te critica, não te ajuda, só suga de você. O amigo de verdade é aquele que, mesmo quando você tá precisando, ainda que te chateie, ainda que vá confrontar você, ele é aquele que, que, que prossegue e te ajuda mesmo assim. Então, é muito importante compartilhar esse vídeo. Compartilhe aí com no mínimo 3 amigos, as pessoas que estejam mais precisando ver esse vídeo. E você que vai assistir esse vídeo posteriormente no YouTube, agradeça o seu amigo, tá? Agradeça seu amigo, não fique achando porque a mensagem possa ser um pouco direta ao ponto. Não fique pensando que seu amigo fez isso por mal, porque se você tá recebendo isso de um amigo, ele quer seu bem. Então agradeça e valorize esse tipo de amizade. Beleza, vamos embora, vamos nessa. Aurea Morning hoje, vamos falar sobre dívidas. E para começar sobre isso, eu quero falar sobre os tipos de dívidas que existem, tá? Tipos de dívidas. Existem dívidas boas e dívidas ruins. Felipe, existe dívida boa? Sim, existem dívidas boas, tá? Qual que é a dívida boa? A dívida boa é aquela que coloca dinheiro no teu bolso. Vamos lá para um exemplo prático. Você está desempregado. Você tem um dinheirinho guardado lá na conta, mas você está ali sem renda mensal. E aí você vai e contrata e você pega um crédito para você construir casas de aluguel. Casas de aluguel, simplesmente assim. Você vai lá, encontra o terreno, faz o projeto arquitetônico e constrói ali as casinhas de aluguel, 3 casinhas de aluguel para você alugar. Posteriormente, esses aluguéis vão te trazer uma renda mensal. E claro que você vai ter alguns custos com isso, né? A parcela do empréstimo, manutenção, uma série de coisas. Só que o lucro disso é uma coisa que vai entrar para você líquido, né? Tirando já impostos, tirando tudo, é algo que entra para você como lucro propriamente dito. Esse dinheiro, ele tá entrando no seu caixa, você não tinha nada. Você estava desempregado, você não tinha renda. Então esse dinheiro está entrando no teu caixa depois de você não ter nada, através de um empréstimo, através de um crédito, através de um financiamento. Então, por você estar recebendo esse dinheiro, você dá graças a isso, ao crédito que você fez. Então esse é o tipo de dívida boa, tipo que coloca dinheiro, ele está colocando dinheiro no teu bolso. É uma dívida excelente, né? Mas qual que é a dívida ruim? Existe a dívida ruim. A dívida ruim é aquela que majoritariamente ela é feita por falta de educação, ou ela é feita por falta de educação financeira, tá? Uma pequena parcela, ou majoritariamente por defeitos emocionais do passado. A gente vai decorrer sobre esse assunto mais no Aurea Morning. Então vamos lá para um exemplo. O cara vai lá e ganha um salário mínimo,
tá? O cara ganha lá um salário mínimo e tem 2 filhos. É casado com 2 filhos, ganha um salário mínimo. Aí o cara vai lá na Casas Bahia e vê a melhor TV, a TV de última geração, 8K de 16 mil reais. Aí ele não quer a outra TVzinha mais simplesinha, ele quer a TV mais top que existe do mercado. Aí ele vai, o vendedor chega e fala assim, não, vem aqui, você pode fazer o crediário, no qual você vai fazer aqui em suaves 339 prestações. Aí o cara, nossa, top, vou lá e compro, né? Claro que, obviamente, não existe nenhum problema da pessoa que ganha um salário mínimo nessas condições ter de ter uma TV desse porte, desde que essa pessoa encare isso como um objetivo financeiro, no qual ela vai poupar e investir todos os meses até conseguir conquistar esse objetivo. O que não pode acontecer é você inserir uma discrepância no teu orçamento condizente com o que você se planejou, simplesmente ali por uma atitude do momento, né? Então, é realmente assim, em alguns casos você paga juros altíssimos. Você paga juros altíssimos por essas atitudes, tá? Então, um dos vilões aqui, vilões entre aspas, é o cartão de crédito. O cartão de crédito eu coloquei vilões entre aspas, porque o cartão de crédito é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Eu amo cartão de crédito, realmente é uma ferramenta fascinante. É uma das melhores ferramentas que já foram criadas. Só que você precisa saber usar esse trem. Se você não sabe usar esse trem, ele vai ser um problema na tua vida. Porque existe um conceito em torno do cartão de crédito de que as pessoas encaram ele como se fosse um plástico que tem dinheiro lá dentro. Igual o saco do Harry Potter. Tá aí você já viu aquele saco do Harry Potter lá que acho que a Hermione no filme vai e saca de tudo que ela quiser. Ah, ela precisa de uma poção. Pá, tá aqui. As pessoas encaram o cartão de crédito como o saco do Harry Potter. Cartão de crédito não é o saco do Harry Potter. A conta vai chegar no final do mês, né? Isso é óbvio, é um dinheiro que não é teu, né? Se você sabe usar, é fenomenal, mas se você não sabe, ele vai te massacrar, né? Tudo isso que acontece, né? Isso acontece majoritariamente por conta de a gente no mercado, né? No ecossistema onde a gente tá inserido, você vê um esforço enorme de marketing, de publicidade, onde as empresas batem agressivamente no marketing versus um cenário onde não se existe inteligência emocional, ou seja, educação de inteligência emocional é o que eu estou me referindo. Então, nas escolas, nenhuma das escolas ensina inteligência emocional. As pessoas, durante a vida toda, vão precisar saber lidar com as suas emoções, mas ninguém ensina isso para elas, né? Então, a falta de educação de inteligência emocional é um problema e a falta de educação financeira. Então, você tem aqui o marketing desenfreadamente comendo solto e você tem aqui a gente, como sociedade, estagnada lá atrás, sem esse tipo de educação essencial na nossa vida, né? E isso gera esses tipos de problemas. E assim, a dívida, ela tem... Existem alguns cuidados que você precisa ter ao você contrair uma dívida. Seja ela boa, seja ela ruim. É que assim, a gente vai falar aqui sobre um verso base que está lá, é o dito de Salomão, do rei Salomão de Israel, que reinou sobre Israel aproximadamente aí em 950 a.C. O rei Salomão ele fala: o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Gente, eu já vou explicar esse verso, mas assim, a gente no Aurea Morning traz bastante ditos do rei Salomão, tá? Porque Salomão ele foi o homem mais rico que já existiu, tá? Estima-se que a fortuna dele em valores atuais era de 2 trilhões de dólares. Se você for ver para o nosso cenário hoje, o homem mais rico do mundo hoje
não tem nem um quarto desse dinheiro. Então a gente está falando de realmente muito dinheiro, de um homem que tinha muitas riquezas. E Salomão, a vida dele é interessante, porque quando quando ele tinha 16 anos e ele foi governar sobre Israel e ele foi assumir o reinado sobre Israel, Deus se virou para ele e perguntou o que ele queria. E ele poderia pedir qualquer coisa. Só que em vez de pedir qualquer coisa, pedir dinheiro ou qualquer outra coisa, ele pediu sabedoria. E por ele ser uma consequência dele pedir sabedoria, ele foi o homem mais rico que já existiu e também o homem mais sábio que já existiu. Porque a palavra de Deus fala que a sabedoria é o princípio da riqueza. Mas isso fica para outro Aurea Morning. Então a sabedoria é o princípio da riqueza. Então a gente está falando aqui, é muito pertinente a gente trazer esses registros que na verdade são, antes de registros religiosos, são registros históricos de sabedoria. Então o livro de Provérbios, tá aí há mais de aproximadamente aí 2.900 anos. Então é uma sabedoria que está há 2.900 anos funcionando de um homem que teve altos e baixos. A vida de Salomão ela é interessante por isso, ela teve altos e baixos e você consegue, ao estudar a história, você consegue ver o auge de uma pessoa com muito dinheiro e também a depreciação dessa pessoa que o dinheiro causa na vida dessa pessoa. Então você consegue ver, é realmente muito fascinante. Então a gente está trazendo esses registros históricos aqui. E aí, o que ele fala? O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso não significa que o rico, ele tem que vai te humilhar, e não é isso que tá dizendo aqui. O contexto que esse verso nos traz é o seguinte: o rico naquela época, ele era o dono de terra, o senhor de terra, e o pobre era o servo, era o que trabalhava. Então, quando ele fala o rico domina sobre o pobre, é a mesma coisa de você falar hoje que o empresário domina o funcionário. É a mesma relação, é uma relação de comercial, digamos assim, tá? E o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, o que ele tá dizendo aqui? Da mesma forma que o pobre, ele é servo do senhor, né? O pobre é servo do rico, o servo ele presta serviço para o senhor. O que toma emprestado é servo do que empresta. Então é meio como se fosse uma espécie de trocadilho. O pobre serve ao rico, da mesma forma que o que toma emprestado é servo do que empresta. E assim, se você for analisar o idioma original aqui, que foi escrito isso daqui, é o hebraico. E se você for olhar, o hebraico ele traz um significado nessas palavras de peças juntas, tá? Então, peças conectadas. Então, quando você assume uma dívida, você se torna peça conectada com aquele que te emprestou. E existe essa relação, assim como numa relação hoje funcionário-patrão, existe obrigações, existem tarefas a se fazerem, da mesma forma que existe. Então, dentre elas, satisfação e prestação de contas. Você precisa estar apto a prestar contas para a pessoa que te emprestou. Você precisa estar apto a prestar contas. Isso, numa rotina bancária, é comum. Por exemplo, o banco exigir essa prestação de contas de você. Se você vai lá, o banco simplesmente não te empresta a qualquer momento. E se você deixa de pagar, o banco te cobra. Porque é necessário essa prestação de contas. Assim como numa relação, se você pega dinheiro emprestado, ou alguém pegou dinheiro emprestado com um parente, por exemplo. O segundo ponto, respeito. É necessário haver respeito. Você precisa respeitar a pessoa que te emprestou aquele dinheiro. Você precisa ter realmente uma conduta respeitosa para com esse indivíduo. Diligência, tá? Diligência, ela traz um significado de zelo na execução. Então, você simplesmente não pegou o empréstimo por pegar. Você está ali trabalhando com zelo
para você pagar de volta. Você está com diligência, você está pagando, você está trabalhando com diligência para pagar o que é devido. E tudo isso é muito importante, porque assim, existem pessoas que pegou o dinheiro e some. Poxa, você pega um dinheiro emprestado de uma pessoa, você naturalmente fica conectada com essa pessoa, como a gente acabou de ver, e aí você some, você não dá satisfação. Se, por exemplo, o que pode acontecer, um imprevisto é normal, pode acontecer, você simplesmente não dá satisfação, você não tem respeito para com essa pessoa, tá? Você desrespeita a confiança que ela depositou em você. E o outro passo é cumprir o seu dever para com ele. Cumprir o seu dever para com ele é você pagar a sua dívida. Você não pode simplesmente deixar, tá? O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 8, ele fala assim: a ninguém se fiquei devendo alguma coisa, exceto o amor com que vos amei uns aos outros. Então, aquela pessoa que toma emprestado algo, ela tem um compromisso. E assim, se você puder evitar, no caso das dívidas ruins, evite ao máximo. Porque olha o tipo, você entra num sistema que não é tão agradável assim. Ninguém gosta de ficar dando satisfação a todo tempo para uma pessoa que te emprestou. Então, assim, a dívida ruim ela é degradativa, tá? Então, evite. Mas quando você faz isso, você assume um compromisso e você precisa honrar esse compromisso. Se você não quer honrar todos esses pontos que a gente falou, prestar contas, respeito, diligência e cumprir o teu dever, não pegue o dinheiro emprestado. É simples, tá? E quais que são, assim, a gente falou de dívida ruim, falou de dívida boa, quais que são os conceitos, principalmente quais que são as consequências, né? Vamos falando dos aspectos emocionais, tratando-se principalmente de dívida ruim. É muito importante a gente entender que o dinheiro ele não apaga defeitos emocionais do passado, tá? Eu espero que você esteja tomando notas. Dinheiro não apaga defeitos emocionais do passado. Então, por exemplo, a pessoa tem ali um complexo de inferioridade, preciso ter isso para ser aceito. Então, existem algumas coisas, muitas delas que vêm da infância, que geram complexos de inferioridade, tá? Então, por exemplo, o pai que tá lá e o pai ali de classe média se esforça, acredita na educação do filho e coloca o filho numa escola de rico, digamos assim. O pai se sente o máximo, né, por conseguir colocar o filho numa escola dessa. O filho ele já se sente um bastardão porque os amigos dele são ricos e ele não, porque os amiguinhos dele vão ter coisas que ele não vai ter. E se não houver educação financeira, essa criança vai crescer um adulto chato. Essa criança vai crescer um adulto que vai se achar melhor do que os outros, que vai se sentir a necessidade de se achar melhor do que os outros, que vai se sentir na necessidade de ser aceito no meio que ele está, na roda de amigos dele, porque ele teve essa deficiência na infância, né? Falamos de um exemplo masculino, um exemplo feminino, a mulher que vai e compra uma bolsa para disfarçar o complexo de inferioridade, de se sentir feia. Ela quer uma bolsa top, uma bolsa extravagante, porque vão olhar para a bolsa, não vão olhar para mim. Ela quer porque ela acha que aquele apetrecho vai disfarçar, inconscientemente vai disfarçar o complexo de inferioridade dela que ela tem de se sentir feia. Outro ponto, carência. A pessoa que compra algo que nem precisa só para se sentir bem. Um tempo atrás eu fui num edifício, e chegando lá nesse edifício, um edifício comercial e tal, eu cheguei lá no balcão de recepção, né, no balcão que te atende, e o rapaz que estava atrás do balcão comentou, né, chegou a encomenda para essa pessoa, para uma pessoa que estava lá em cima, em uma das salas comerciais daquele prédio. E aí o funcionário comentou: rapaz, de novo?
Aí eu, curioso, perguntei, né? Mas por quê? E aí o cara falou: Meu, é a sétima vez. Isso era acho que uma quinta-feira. É a sétima vez que essa mulher compra sapato só essa semana. Só essa semana, sem contar as outras. E aí, ao perguntar, ao esses funcionários perguntarem pra essa moça, ela falou assim: Eu fico ansiosa e compro. Eu não consigo, a ansiedade me consome, eu vou e compro. Porque ela compra o que ela nem precisa pra se sentir bem. Essa mulher tinha 200 e lá vai pedradas pares de sapatos. Você compra o que você nem precisa porque a pessoa é viciada no sentimento que a compra, que a compra gera nela, né? O processo de compra gera. O processo de compra ele libera hormônios, né? Dopamina, serotonina, um monte de ina aí, não sou especialista. Quem é pode deixar em comentários, pode falar melhor. Mas a pessoa é viciada nesses hormônios que a compra, assim como é viciada, às vezes, às vezes a gente fala tanto de drogas ilícitas, né? Mas existem drogas que acontecem na nossa cabeça que a gente nem percebe. E a pessoa é viciada numa droga dessa e ela compra o que ela nem precisa, gasta o que tem e o que não tem, simplesmente porque ela precisa se sentir bem. Ela quer aquela sensação, né? Ela faz a dívida. Então, você percebe que são algumas características emocionais que as pessoas tentam colocar para apagar defeitos emocionais do passado e muitas delas fazem dívidas para pagar defeitos emocionais do passado. A gente falou de televisão, mas quantas pessoas não compram um carro, um celular, uma casa acima do seu padrão de vida? Elas aumentam o seu padrão de vida simplesmente por se sentirem, por quererem se sentir aceita no meio que estão. Ah, os parentes têm isso, os amigos têm isso, então a pessoa sem poder leva o padrão de vida dela simplesmente por querer se sentir aceita, por querer se sentir bem, por não saber dizer não. Esse é um dos pontos também. Não saber dizer não é muito, muito, muito... É uma coisa assim complicada, né? Vamos ser sinceros aqui. Porque quantas vezes um amigo, um parente convida você, sei lá, pra fazer uma viagem, pra fazer um passeio, pra ir em tal lugar, pra fazer um churrasco, quem sabe? Às vezes você tá apertado, às vezes você não tem ali a disposição financeira naquele momento. Às vezes não porque você gerenciou mal suas finanças, mas porque seus objetivos são outros. Vamos supor que você esteja com o objetivo, nossa, eu quero fazer uma viagem, tô ali investindo no meu sonho. E aí vem aquela coisa e por você não se saber dizer não, aquilo te desvia do teu sonho, né? Aquilo te desvia, aquilo faz você demorar mais para atingir o teu sonho. Em alguns casos, a educação financeira ela não é mais suficiente. A educação financeira ela vai até certo ponto. De certo ponto para frente, a pessoa tem um problema emocional. Ela precisa ser tratada. Ela precisa de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, coach, sei lá o que ela precisa. Ela precisa de ajuda profissional. Ela precisa de ajuda profissional, né? Antes de tudo, gente, pra gente finalizar o Aurea Morning de hoje, já estamos aí 24 minutos, o seu valor, ele não está no que você possui. O seu valor, ele não está no seu possui. Mas o que acontece na gente, muitas vezes, é que nós temos vazios. O ser humano, ele vem com vazios. Então, esses vazios, eles precisam ser preenchidos. Então, existe o vazio do contentamento, existe o vazio da realização, existe o vazio que também o dinheiro pode conquistar, das coisas que o dinheiro pode conquistar. Mas muitos dos vazios do ser humano não podem ser preenchidos pelo dinheiro. Só que você vai ver, em alguns casos, eu vou dar um exemplo, mas existem vários. Um exemplo, o pai que o pai não deu atenção devida para o filho cresceu
não conseguiu desenvolver o amor devido pelo pai, e o pai tenta a todo instante encher essa criança, esse adolescente, esse jovem de presentes para tentar se sentir amado. Existem coisas que o dinheiro não compra, existem coisas, existem lacunas, existem buracos do nosso vazio do ser humano que o dinheiro não compra. A maioria não compra, para ser bem sincero, né? E você vê hoje, no contexto atual, coisas muito diferentes do que isso, né? Quantas pessoas... É só você ver, existem dados de diversos estados, estatísticas de vários municípios, países, do qual quantas pessoas não se suicidaram por conta de dinheiro, por conta de dívidas, por não conseguir pagar as dívidas, ou simplesmente por descobrir que o dinheiro não completaria o buraco que faltava dela. Isso é muito forte, gente, isso é muito forte. E ainda tem aquelas que, mesmo depois de atingir a riqueza, elas percebem que depois de atingir a riqueza, elas percebem que de fato a riqueza, o dinheiro não era tudo isso. Novamente, eu sempre falo, né? Esse discurso ele pode ser um pouco um discurso assim contrário ao capitalismo, contrário ao dinheiro, só que na verdade eu realmente acredito muito, né? Eu acredito que o capitalismo ele tem sim os seus problemas, mas ele tem também muitos benefícios, tá? O que eu sou contra é o capitalismo desequilibrado, né? E disso é um dos propósitos da gente estar fazendo esse Aurea Morning, é você completar pessoas com inteligência financeira, é você prover inteligência financeira para que a gente lute contra esse capitalismo desequilibrado. Então é bom, seja bem-sucedido, conquiste, tenha as coisas, mas tenha equilíbrio. Saiba que cada coisa é feita para estar no seu próprio lugar. E o mais importante de tudo aquilo que o dinheiro pode comprar é barato. Vou repetir, se você estiver anotando, anote. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar é barato. Porque aquilo que realmente é caro, a sua saúde, o amor dos seus filhos, o amor do seu cônjuge, o tempo, tudo isso o dinheiro não pode comprar. Então essas são as coisas realmente caras. Quem, né, um dos ditos de sabedoria contidos na Bíblia fala: quem é aquele, por mais poderoso que seja, pode adicionar um côvado à sua vida, ou seja, né, adicionar que seja 1 segundo a mais da sua vida. Então aquilo que é realmente caro, o dinheiro não compra. Então, para finalizar nosso Aurea Morning, a frase do dia é: o seu valor não está no que você possui. Eu vou ficando por aqui, um abraço para todos que passou, para o pessoal que está aí, Maiara, um abraço aí. A gente volta amanhã às 8 horas no nosso Aurea Morning. Fica com Deus, um grande abraço e até amanhã.